Vitória sempre soubera o que era luta. Desde que se entendia por gente, sua vida parecia uma sequência interminável de batalhas diárias. Não eram batalhas épicas, mas pequenas lutas que a faziam levantar todos os dias e continuar. Cada dia era uma vitória. Ela sabia que, em sua condição de filha e neta de pessoas humildes, a vida não ofereceria grandes facilidades. E, ainda assim, estava determinada a fazer algo grande de sua existência. Ela acordava cedo, muito antes do sol nascer. O relógio na parede da cozinha mostrava 5h30 da manhã, e os primeiros raios de luz começavam a entrar pela janela da pequena casa onde morava com seus avós. A casa era simples, mas cheia de calor humano. O piso de madeira já estava gasto pelo tempo e o sofá de veludo surrado era o único lugar em que os três se reuniam depois de um dia de trabalho árduo. Era uma casa onde o cheiro do café forte misturava-se com a sensação de cansaço constante. Os avós, idosos, já não podiam trabalhar como antigamente, então Vitória assumirá a responsabilidade de ajudar em tudo. Ela se levantou silenciosamente, tentando não acordar sua avó, Dona Clara, que dormia na cama ao lado da sala, e seu avô, seu Manuel, que sempre gostava de acordar com o primeiro raio de sol. Os dois, embora já idosos, eram a âncora que Vitória tinha. E, por mais que a vida de sua avó tivesse se tornado mais difícil devido à artrite e outros problemas de saúde, ela era o coração da casa. O avô, por sua vez, ainda era ativo e se dedicava a pequenos concertos, mas as dificuldades financeiras da família eram evidentes. Vitória, com seus 23 anos, se via imersa em uma rotina que parecia um ciclo sem fim. Ela havia conseguido algo que seus avós e sua mãe sempre sonharam, um emprego em uma empresa de grande porte, que seria o primeiro passo para uma vida mais confortável. A Mirage Solutions era uma das maiores empresas de consultoria de marketing do país, com uma clientela de peso e uma reputação sólida. Ela se orgulhava de ter sido contratada lá, mas também sabia que essa conquista tinha seu preço. O trabalho exigia dedicação total e, mesmo com o sucesso, não era fácil equilibrar a carga de trabalho com a faculdade e suas responsabilidades em casa. Ao contrário de suas amigas de faculdade, que tinham as costas quentes de famílias ricas ou bem-sucedidas, Vitória tinha que conquistar tudo com suas próprias mãos. Sua vida era dividida entre seu emprego na Mirage Solutions e os estudos em ciências sociais. Embora fosse considerada uma das melhores assistentes administrativas da empresa, as horas extras, as reuniões e os prazos a deixavam exausta. Por mais que estivesse vivendo a realização de um sonho, o peso da responsabilidade e a pressão para sempre dar o seu melhor a faziam questionar se o esforço valia a pena. O trabalho na Mirage Solutions era um marco para a Vitória e um motivo de muito orgulho para seus avós. Eles sempre falavam para ela como estavam felizes e orgulhosos de vê-la trabalhando em uma empresa tão respeitada. Cada vez que alguém mencionava a empresa, Dona Clara sorria com um brilho nos olhos e dizia: "Ela tem um futuro brilhante. Meu Deus, estou tão orgulhosa da minha neta." E, para a Vitória, isso significava o mundo. Quando ela se levantou naquela manhã, cumprindo sua rotina matinal, sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. O sol ainda estava baixo no horizonte, e a casa estava silenciosa, exceto pelo som da chaleira no fogão e a respiração suave de sua avó. Vitória preparou o café da manhã para seus avós com carinho, o cheiro do café forte preenchendo a cozinha simples. Seu avô acordou em seguida, com seu sorriso caloroso, e disse: "Bom dia, minha neta. Como você está hoje?" Vitória sorriu de volta, tentando esconder o cansaço. "Estou bem, vovô. Só mais um dia, sabe como é. Vamos fazer isso juntos." Depois de um rápido beijo na testa de Dona Clara e um tenha um bom dia para seu Manuel, Vitória pegou seu uniforme de trabalho e se arrumou para o dia. Como sempre, ela havia planejado sair cedo, para garantir que chegasse a tempo no escritório. A distância entre sua casa e a Mirage Solutions era considerável, e ela sempre se esforçava para não chegar atrasada. No caminho para o trabalho, ela passava por áreas mais sofisticadas da cidade, com arranha-céus e carros de luxo, contrastando com a vida simples que levava em casa. Vitória sempre se lembrava das palavras de seus avós. Seu Manuel dizia frequentemente: "O futuro está nas suas mãos, minha filha. Não existe almoço grátis."
Você vai conquistar tudo com seu esforço. Essas palavras ecoavam em sua mente enquanto ela caminhava pelas ruas da cidade, observando a vida ao redor. Ela via pessoas indo para seus trabalhos, a maioria delas em traje formal, com seus smartphones em mãos, e pensava: será que vou chegar lá algum dia? Será que algum dia vou ter a liberdade de escolher como viver? Chegando a Mirage Solutions, Vitória se sentiu acolhida, como sempre. O prédio moderno e imponente era um reflexo do poder e da influência da empresa. Ela entrou no lobby e foi cumprimentada pelos seguranças e pelo pessoal da recepção. O ambiente era frio e profissional, mas ela sabia que ali era o lugar onde ela estava construindo o seu futuro. Quando ela entrou no seu setor, seus colegas de trabalho a cumprimentaram e ela rapidamente se acomodou em sua mesa. A empresa era grande, mas muito bem organizada. Havia uma hierarquia clara e os superiores eram exigentes. Vitória se destacava por sua dedicação e atenção aos detalhes, o que lhe garantirá uma posição respeitável, mesmo sendo jovem. Ela gerenciava a agenda de uma das executivas mais importantes da empresa e ajudava a coordenar projetos com clientes de alto escalão. No entanto, o trabalho exigia muito mais do que ela imaginara. Reuniões longas, prazos apertados e uma pressão constante para ser impecável em tudo o que fazia. Embora amasse a empresa e sentisse orgulho de seu trabalho, ela sabia que precisava equilibrar isso com os estudos, o que às vezes parecia uma tarefa impossível. Mesmo com o sucesso profissional, o cansaço e a pressão eram constantes. Durante o expediente, sua mente não conseguia deixar de se voltar para a faculdade. As provas estavam se aproximando, e ela sabia que precisava se dedicar ainda mais. O curso de Ciências Sociais era desafiador, e os professores não facilitavam. Mas Vitória estava determinada a se formar e alcançar algo maior, algo que seus avós não tiveram a oportunidade de conquistar. Ela pensava frequentemente em como faria isso para que a vida deles fosse diferente. Eles mereciam mais do que o que podiam ter até agora, e Vitória não descansaria até proporcionar isso a eles. Vitória sabia que a pressão era grande, mas também sentia que tudo o que estava fazendo agora era para que no futuro ela pudesse proporcionar aos seus avós o descanso merecido, a tranquilidade que nunca tiveram. A vida deles tinha sido feita de sacrifícios, e ela faria de tudo para mudar isso. Enquanto sua mente se ocupava com essas questões, ela se preparava para mais um dia de trabalho, mais um passo em sua jornada. Quando o expediente terminou, a exaustão já começava a pesar em seus ombros. Ela ainda tinha que estudar para a faculdade, cuidar dos avós e garantir que todos tivessem o necessário para seguir em frente. Mas a determinação era maior que a fadiga. Vitória estava acostumada a viver entre desafios e, com coragem e foco, seguia em frente. Vitória acordou no dia seguinte com o som do despertador cortando o silêncio da manhã. Era um dia como outro qualquer, repleto de responsabilidades e um senso constante de urgência. Ela sabia que as horas seriam preenchidas com trabalho na Mirage Solutions, prazos a cumprir e a eterna luta para equilibrar seus estudos na faculdade. Como sempre, sua mente estava ocupada com tudo o que precisava fazer, mas, ao sair da cama, o pensamento de sua avó, Dona Clara, e seu avô, seu Manuel, pairava em sua mente. Eles estavam envelhecendo e ela, como única responsável pela família, sentia o peso dessa carga mais do que nunca. Após o café da manhã, uma rotina simples mas cheia de amor, Vitória se preparou para mais um dia. Seus avós, como sempre, estavam cheios de otimismo. Ela sentia que a força deles era a sua força. Saiu apressada, como de costume, para o trabalho, passando por ruas movimentadas e olhares distraídos das pessoas ao seu redor. Todos pareciam seguir em um ritmo acelerado, enquanto ela se sentia como se estivesse constantemente correndo atrás do próprio tempo. O trânsito estava particularmente congestionado naquela manhã, e ela usou o tempo na viagem para refletir. Ela não sabia o que a esperava na empresa naquele dia, mas sabia que teria uma reunião importante, provavelmente com algum cliente de alto nível. O que a deixava mais apreensiva, porém, eram os testes que se aproximavam na faculdade. Ela sabia que, se quisesse continuar progredindo, precisaria de um equilíbrio que parecia cada vez mais impossível. Quando finalmente chegou a Mirage Solutions, o mundo corporativo a engoliu imediatamente.
O prédio moderno e imponente parecia refletir toda a pressão que ela sentia. O ambiente estava sempre agitado, mas Vitória estava acostumada. Cumprimentou rapidamente seus colegas de trabalho e foi direto para sua mesa. Ela passava a maior parte do tempo organizando as agendas dos executivos, o que exigia atenção ao mínimo detalhe. Ainda estava imersa em seus pensamentos quando sua amiga Marta a ligou. Era incomum que elas se falassem tão cedo, mas Vitória sabia que sua amiga sempre tinha algo interessante para dizer. Vitória, você não vai acreditar no que eu tenho para te contar. A voz de Marta estava cheia de entusiasmo, algo que, para a verdade, era comum nela. Eu fui convidada para um baile de máscaras incrível. Vai ser no Palácio Royale, aquele local super exclusivo na cidade. Você tem que ir comigo. Vitória hesitou por um momento, surpresa com a notícia. O Palácio Royale era um dos lugares mais sofisticados da cidade. Era o tipo de evento que seus colegas de trabalho comentavam com um tom de voz sonhador, mas ela sempre achava que aquele mundo não tinha nada a ver com ela. Era o tipo de luxo que parecia tão distante da sua realidade. Porém, Marta estava empolgada e, como sempre, insistiu. Vai ser uma noite incrível. Vitória, eu já comprei o vestido para você. O modelo deslumbrante. E a máscara? Bom, a máscara vai ser sua, claro. Vem, eu insisto. Vitória, embora inicialmente reticente, não conseguiu resistir ao entusiasmo da amiga. Ela conhecia Marta o suficiente para saber que era inútil tentar dizer não. Além disso, a ideia de escapar por uma noite da rotina tão árdua de trabalho e estudo parecia tentadora. Ela pensou na oportunidade de se divertir um pouco, de se sentir parte de algo maior, de experimentar algo que não fosse rotina. Tá bom, Marta, eu vou. Só porque você insistiu tanto. Vitória disse, rindo um pouco, ainda tentando visualizar a situação na sua mente. O Palácio Royale, a máscara, o glamour. Nunca foi o tipo de coisa que ela imaginava que faria parte. Mas, naquele momento, parecia um respiro do qual ela sentia falta. Isso, eu sabia que você ia aceitar. Marta respondeu com um entusiasmo evidente. Eu vou te buscar em casa amanhã, está bem? E prepare-se, porque vai ser uma noite inesquecível. Quando a ligação terminou, Vitória ficou alguns minutos olhando para o telefone, pensativa. Ela ainda não conseguia acreditar que iria a um evento como aquele. Eu nunca fui em um baile de máscaras, pensou consigo mesma. Era uma oportunidade única, uma chance de viver algo fora de sua zona de conforto, algo que ela sabia que poderia nunca mais se repetir. No entanto, a ideia de se divertir por uma noite não era tão simples quanto parecia. Vitória sabia que seu tempo era escasso e a faculdade e o trabalho a exigiam constantemente. Ao mesmo tempo, o convite de Marta representava a possibilidade de, por um breve momento, deixar de lado o fardo de sua vida cotidiana. O restante do dia passou rápido, com reuniões e prazos apertados. Mas, ao final do expediente, ela não conseguia deixar de pensar na noite que estava por vir. Ela sabia que a decisão de ir ao baile não seria fácil. Aquela noite representava uma fuga do seu mundo usual, mas também a possibilidade de algo novo, de um pouco de magia, de uma realidade que ela nunca imaginou que experimentaria. O dia do baile chegou ao ponto ela acordou cedo, mas não pela sua rotina habitual de trabalho e faculdade. O sol ainda estava baixo no horizonte, e a casa estava silenciosa. A excitação de um evento tão grandioso, algo que parecia tão distante de sua vida diária, dominava seus pensamentos. Vitória sentia uma mistura de ansiedade e nervosismo. Como seria estar em um lugar onde as pessoas pareciam tão distantes de sua realidade? Como seria se ela fosse uma intrusa nesse mundo de elegância e riqueza? Marta chegou pontualmente, como sempre. Ela estava radiante, com um sorriso enorme no rosto e uma energia contagiante. O vestido que ela tinha escolhido para Vitória era de um tom profundo de azul marinho, um modelo elegante e sofisticado, mas ainda assim, com o tipo de classe discreta que sua amiga sempre escolhia. A máscara que Marta havia comprado para Vitória era de prata com detalhes delicados que brilhavam sob a luz, cobrindo o rosto da jovem de maneira quase mística. A máscara, com seus desenhos intrincados, deixava à mostra apenas seus olhos e boca,
e aquilo fazia com que ela se sentisse um pouco fora de sua zona de conforto, como se estivesse tentando se encaixar em um mundo que não era o seu. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma curiosidade crescente por aquele universo de glamour e mistério. Você está linda, Vitória. Eu sabia que ia ficar perfeita. Marta exclamou, olhando-a com um sorriso satisfeito. Agora, você vai se divertir, eu prometo. Vitória sorriu timidamente, ainda tentando se acostumar com a imagem refletida no espelho. Era uma versão dela mesma que ela nunca imaginara, a mulher sob a máscara. Ela olhou para a amiga, que estava mais empolgada do que nunca, e com um suspiro decidiu seguir em frente. O Palácio Royale era tudo o que Vitória imaginava e mais. Assim que ela entrou no salão, o impacto foi imediato. As paredes de mármore, os lustres de cristal pendendo do teto e a imensidão do lugar a deixavam sem palavras. Mas, ao mesmo tempo, o glamour e a sofisticação daquela festa a faziam se sentir minúscula e deslocada, como se estivesse vivendo um conto de fadas no qual ela não era a protagonista. O som da música clássica envolvia o ambiente, e as pessoas dançavam, conversavam e se movimentavam de maneira tão natural, como se o evento fosse algo comum em suas vidas. Mas Vitória sentia que era tudo muito longe de sua realidade. Ela se sentia como uma observadora em um mundo que não era o seu. A máscara que usava, embora linda e refinada, fazia com que ela se sentisse ainda mais alienada. A cobertura de seu rosto deixava apenas seus olhos e boca à mostra, e isso a fazia se sentir como se estivesse escondendo quem realmente era. Marta, por outro lado, parecia em casa naquele cenário. Sua máscara dourada reluzia sob as luzes do salão, e ela estava cercada por outros convidados, conversando e se divertindo com facilidade. Vitória, por outro lado, se via sozinha. Marta havia se dispersado rapidamente, como sempre fazia, mergulhando em seu mundo de alta sociedade. Vitória tentou seguir o ritmo, se aproximando de um grupo de pessoas, mas logo percebeu que não sabia como se inserir ali. As conversas eram cheias de nomes e assuntos que ela mal entendia, e, aos poucos, sentiu-se isolada. A dança, que parecia ser a maneira mais natural de integração, também a intimidava. Ela sabia que não tinha o mesmo jeito de se mover que aquelas pessoas, tão confiantes e graciosas. Ela não conseguia deixar de pensar que era uma intrusa. O desconforto foi se acumulando até que ela decidiu se afastar. Com um suspiro de alívio, caminhou em direção ao bar, na esperança de encontrar algo familiar em meio ao caos do evento. Quando chegou ao bar, ela pegou um copo de champanhe, tentando se distrair da sensação de estar completamente fora de lugar. O lugar estava lotado, com pessoas em máscaras, fazendo pequenas conversas, mas ninguém parecia realmente notá-la. Era como se ela fosse uma sombra naquele salão iluminado. Enquanto olhava para o seu copo, perdida em seus pensamentos, uma voz suave, mas bem-humorada, a tirou de sua introspecção. Você parece meio deslocada aqui. Está tentando entender o que está acontecendo, ou é só o calor do lugar que está te deixando desconfortável? Vitória levantou os olhos rapidamente, surpresa pela abordagem. Ele estava de pé ao lado dela, com uma máscara preta simples, mas muito elegante. Seus olhos brilhavam por trás da máscara, e a expressão no rosto, ainda que oculta, transmitia uma simpatia imediata. A leveza com que ele falou a fez rir, algo que ela não esperava fazer em um ambiente tão formal. Na verdade, estou tentando entender tudo isso, ela respondeu com um sorriso nervoso. Parece que todos já se conhecem, e eu estou aqui, perdida, tentando me adaptar. Ele riu também, uma risada tranquila e sem pretensões. Você não está sozinha nisso. Eu me sinto igualmente perdido. Aliás, vou te contar um segredo. Estou tentando me esconder atrás dessa máscara porque, bem, a verdade é que eu também não sei o que estou fazendo aqui. Vitória sorriu, relaxando um pouco. A maneira descontraída dele a fazia sentir que, talvez, ela não fosse a única a se sentir deslocada. Era como se a festa, com toda sua pompa e formalidade, tivesse deixado todos um pouco perdidos e fora de lugar, não apenas ela. Eu nem sei como vim parar aqui. Na verdade, minha amiga me arrastou para esse evento, e agora estou me perguntando o que estou fazendo aqui também, ela confessou,
sentindo-se um pouco mais à vontade. Amiga. Ah, sim. A amiga que te deixou para trás, certo? Ele brincou, fazendo ela rir mais uma vez. Exatamente. Ela disse, ainda rindo. Eu já a perdi de vista. Não tenho ideia do que ela está fazendo. Acho que estou só, tentando encontrar uma maneira de me encaixar. Ele deu um gole na sua bebida e olhou para ela com um sorriso gentil. Olha, você não precisa tentar se encaixar em nada. Às vezes, ser você mesma é mais do que o suficiente. O problema é que, neste tipo de evento, todo mundo tenta parecer que já sabe tudo, como se fosse natural. Mas, no fundo, todo mundo está só tentando não ser descoberto, não é? Vitória olhou para ele, surpresa pela profundidade daquele comentário. Ela não esperava encontrar alguém tão sincero em meio a um evento como aquele, onde todos estavam preocupados em manter suas aparências. Você tem razão, ela respondeu, se sentindo mais confortável. Eu acho que sou a única que não sei como agir. Não sou exatamente desse mundo. Eu também não sou. E não tem problema nenhum em não ser. Às vezes, é bom sentir-se um pouco fora de lugar. Significa que você está sendo honesta consigo mesma, sem tentar se esconder atrás de uma fachada. Ele deu um sorriso discreto. Mas, se quiser, posso te fazer companhia. Sempre é bom ter alguém para conversar, especialmente em uma festa como essa. Vitória aceitou o convite, e logo eles começaram a conversar, trocando ideias sobre a vida, os altos e baixos, e as experiências de cada um. Era uma conversa leve, mas profunda, que fluía naturalmente. Ele nunca falou sobre si mesmo, sua vida ou seus detalhes pessoais, e isso só tornava a conversa mais intrigante. Ele parecia ter um dom de fazer perguntas que faziam Vitória pensar mais sobre sua própria vida, suas escolhas, e até sobre o futuro. Eles falaram por horas, e o tempo parecia passar sem que se dessem conta. A música ao fundo e as risadas dos outros convidados eram apenas um pano de fundo distante. No mundo deles, só existiam as palavras, as histórias que se entrelaçavam e os momentos de compreensão mútua. Vitória não sabia o que ele fazia da vida, nem de onde vinha, mas sentia uma conexão genuína, algo raro para ela, especialmente em um evento onde todos pareciam estar preocupados com as aparências. Quando a noite começou a chegar ao fim, ele olhou para ela com um sorriso enigmático, como se estivesse se despedindo de alguém com quem tivesse compartilhado um segredo. Foi bom conversar com você, Vitória. Às vezes, uma noite como essa pode se tornar muito mais interessante do que parece, não é? Ele deu um sorriso de lado. Quem sabe, nos encontramos novamente. Vitória o observou se afastar, com o coração batendo mais rápido do que ela imaginava. A conversa tinha sido leve, mas havia algo de especial nela. Algo que ela não poderia explicar completamente. 3 semanas haviam se passado desde o baile de máscaras, e, embora a vida de Vitória tivesse voltado ao seu ritmo usual, algo dentro dela permanecia inalterado. O trabalho estava cada vez mais intenso, e ela se via cada vez mais imersa nas demandas do escritório e nas exigências da faculdade. A pressão aumentava a cada reunião, a cada novo projeto que surgia. O cansaço se acumulava, mas ela continuava a se dedicar ao máximo, como sempre fizera. No entanto, havia algo em sua mente que a impedia de se concentrar totalmente. Um vazio, uma falta de algo que ela não sabia explicar. E esse vazio tinha nome, ou, melhor dizendo, não tinha nome. O homem misterioso. O homem com a máscara preta, com o olhar penetrante e o sorriso fácil que a fez se sentir tão à vontade. O homem com quem ela passou horas conversando, rindo, dançando, e que, no final da noite, desapareceu como se fosse parte de um sonho. Ele nunca disse seu nome, nunca fez qualquer referência a quem realmente era. A conversa, por mais intensa e conectada que fosse, foi marcada pela falta de informações concretas. Ele estava tão imerso em sua própria máscara quanto ela estava na dela, e, no fim, ela acreditava que nunca mais o veria, como se ele tivesse sido apenas uma ilusão. Alguém cuja única função foi atravessar brevemente o caminho dela e, depois, desaparecer para sempre. Mas ele não saiu da sua mente. Ela tentava se concentrar em sua rotina,
mas tudo parecia girar em torno daquele encontro. Os detalhes mais sutis o traziam à tona: o sorriso dele, o tom de sua voz, o jeito como ele fez com que ela se sentisse importante, como se nada mais importasse a não ser a conversa que estavam tendo. Ela passava horas trabalhando, sem conseguir afastar a lembrança de seus olhos por trás da máscara, do jeito como ele parecia compreendê-la sem palavras. Como se, mesmo sem se conhecerem, ambos tivessem encontrado algo raro naquele breve momento. Durante esses dias, Vitória se encontrava buscando por respostas em cada novo rosto que via. No trabalho, ela procurava por qualquer sinal de que aquele homem poderia ser alguém com quem ela teria que lidar. Mas ele nunca apareceu, e ela logo percebeu que não havia como encontrá-lo. Ele foi um fantasma, uma presença efêmera, mas uma presença que parecia se aninhar no fundo de sua mente, sem pedir permissão. À medida que o tempo passava, a vida de Vitória continuava a exigir sua atenção. Ela trabalhava longas horas no escritório e passava os fins de semana estudando para a faculdade. O cansaço físico era imenso, mas o emocional se mostrava ainda mais desafiador. As tardes de estudo, os relatórios intermináveis, as reuniões e as tarefas na empresa, tudo parecia estar se sobrepondo àquele sentimento persistente. Ela sentia uma saudade inexplicável, uma falta que não conseguia explicar nem para si mesma. Naqueles dias, ela começava a se perguntar se estava apenas se iludindo. Talvez o homem tivesse sido uma mera fantasia, uma visão temporária que a realidade logo dissiparia. E talvez fosse melhor assim. Afinal, ele nunca falou seu nome, nunca se revelou. Ele não estava interessado em continuar a conversa. Ele havia sido apenas um estranho, como tantos outros em sua vida. O pior de tudo era que ela sabia que havia se apaixonado por aquela ideia, por aquela conexão que ele havia oferecido. Não por quem ele realmente era, mas pela imagem que ela mesma havia criado dele em sua mente. Mas, no fundo, Vitória sabia que era impossível apagar aquele sentimento. Às vezes, ela se pegava sorrindo sozinha, lembrando-se do som da risada dele, da maneira como ele olhava para ela como se fosse a única pessoa no ambiente. Esses pequenos momentos, que pareciam ter acontecido em outra vida, se mantinham vivos em sua mente, como uma chama que nunca se apaga completamente. Ela tentou se convencer de que não passava de uma fase, que logo aquilo se dissiparia. Afinal, ela tinha coisas mais importantes para fazer. Seu trabalho na empresa era desafiador, e as exigências estavam cada vez maiores. A faculdade, com seus prazos e compromissos, não deixava espaço para distrações. No entanto, ao fechar os olhos todas as noites, antes de dormir, o rosto do homem mascarado surgia em sua mente como um reflexo insistente. Ele não saía de seus pensamentos, e o sentimento que ela tentava esconder só crescia. Era como se aquele encontro tivesse deixado uma marca indelével em sua vida, uma marca que ela não sabia se queria apagar ou se precisava de mais tempo para entender. E, com isso, ela seguia sua vida, trabalhando, estudando e esperando que o tempo se encarregasse de fazer com que ele desaparecesse de sua memória, como tantas outras coisas que já haviam passado por ela. Mas uma parte de sua alma, algo mais profundo, sabia que aquele encontro não seria facilmente esquecido. E, embora ela não pudesse explicar, havia algo dentro de si que dizia que talvez, um dia, ela o encontrasse novamente. Vitória acordou cedo, como sempre. O despertador tocou às 6h30 da manhã e, com um suspiro, ela se levantou, já sabendo que seria mais um dia de rotina acelerada. A faculdade e o trabalho estavam se tornando cada vez mais exigentes, e ela mal tinha tempo para si mesma. Após o banho apressado, vestiu o uniforme que usava para o trabalho, tomou seu café sem muita animação e seguiu para o escritório. O trânsito estava movimentado e, ao chegar na empresa, já estava completamente absorvida pela correria do dia. Quando entrou no prédio, a primeira coisa que fez foi checar sua agenda. Havia vários compromissos agendados para aquele dia, relatórios a entregar, reuniões a acompanhar, novos projetos que estavam tomando forma. O ritmo estava frenético, e Vitória mal teve tempo de respirar. O relógio avançava rápido, e ela sentia como se estivesse sempre um passo atrás, tentando acompanhar tudo. Logo no início da manhã, ela foi chamada para uma reunião com sua equipe.
Ela se concentrou totalmente nas apresentações, discutindo as estratégias para os próximos meses, mas sua mente, por mais que tentasse focar, não conseguia escapar de uma coisa: ele, o homem do baile de máscaras. Quando a reunião terminou, ela voltou para sua mesa e logo se deparou com uma notificação do chefe. O Sr. Rodrigues pediu a todos os funcionários que se reunissem na sala de conferências imediatamente. Vitória levantou-se e seguiu, sem saber exatamente o que esperar. Prestem atenção, pessoal, começou o Sr. Rodrigues, com um tom mais sério do que o habitual. Hoje, teremos a visita de um investidor muito importante. Ele está interessado em conhecer nossa empresa e ver de perto os projetos em andamento. Todos devem estar preparados, ok? Mostrem o que temos de melhor. Vitória sentiu um frio na barriga. Ela sabia que aquele era um momento crucial para a empresa, e todos estavam nervosos com a visita do investidor. Não era qualquer pessoa. Ele poderia ser a chave para um futuro próspero para a empresa, ou um fator decisivo para mudanças ainda maiores. Com o pensamento totalmente voltado para o trabalho, ela se concentrou na reunião, tentando se preparar mentalmente para qualquer pergunta ou discussão que surgisse. Mas, ao entrar na sala de conferências alguns minutos depois, ela teve uma sensação que fez seu coração disparar. Ele estava lá, o homem mascarado, mas sem a máscara. O rosto agora exposto, mas os olhos, aqueles olhos que Vitória jamais poderia esquecer, estavam fixos nela, como se nada tivesse mudado. Ele estava de terno escuro, imponente, mas com um sorriso discreto, que parecia esconder mais do que ele deixava transparecer. Seu charme, sua postura segura, tudo nele exalava um magnetismo inegável. Vitória parou por um segundo, tentando disfarçar o choque. Não podia ser ele. Não ali. Não naquele ambiente profissional. Mas os olhos, aqueles olhos. Ela reconheceu o olhar profundo e enigmático, mesmo entre tantos rostos ao seu redor. O sorriso dele parecia dizer que ele também a reconhecera. Ela tentou se manter calma, mas não conseguiu evitar que seu coração batesse mais rápido. Ela sabia que, de algum jeito, aquele encontro mudaria tudo. E, naquele momento, as palavras do chefe e a conversa sobre o investidor pareceram distantes. O único foco de Vitória era aquele homem, aquele rosto familiar em meio à sua rotina. A reunião continuou, e ela se forçou a prestar atenção. O tempo parecia passar devagar enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo. Cada vez que ela olhava para ele, sentia um turbilhão de emoções. Como ele poderia estar ali? Ele nunca havia falado seu nome. Ela nem sabia quem ele era, mas o destino, de alguma forma, os trouxe de volta ao mesmo lugar. Depois de algumas horas, a reunião chegou ao fim. Os diretores e outros membros da equipe começaram a se levantar e a conversar entre si, e Vitória aproveitou a oportunidade para sair discretamente da sala. Mas, antes que ela pudesse ir muito longe, uma voz familiar a chamou. Ei, você! Vitória virou-se lentamente e encontrou os olhos dele fixos nela, agora sem a máscara. Ele estava parado perto da porta, com um sorriso suave. Algo nele parecia mais pessoal, mais verdadeiro. Oi, ela disse, surpresa, mas também sem saber o que dizer. A voz dela soou quase trêmula, apesar de seu esforço para manter a compostura. Eu não sabia que você trabalhava aqui, ele disse, dando um passo em sua direção. Na verdade, eu não sabia nada sobre você. Mas, depois daquela noite, não consegui te tirar da cabeça. Vitória olhou para ele, ainda sem acreditar que estavam falando. A sensação de déjà vu era intensa, e as palavras que ele dizia pareciam confirmar tudo o que ela sentia. O encontro no baile não fora apenas uma ilusão. Ele também sentirá a mesma conexão. Mas, naquele momento, ele parecia ser uma pessoa completamente diferente daquela que ela conheceu na festa. Você me encontrou no lugar errado, não foi? Ele continuou, com um sorriso misterioso. Eu também não imaginava que nosso destino se cruzaria novamente. Vitória ficou em silêncio, tentando absorver as palavras dele. O que ele queria dizer com isso? Como ele se sentia? Eu não tirei você da cabeça desde aquela noite, ele disse, dando um passo mais perto dela. E, se você não se importar, gostaria de te convidar para sair.
Um jantar? Talvez. Para conversarmos mais, sem todas essas formalidades ao redor. O convite foi direto, sem rodeios. E, embora Vitória ainda estivesse atordoada com tudo o que estava acontecendo, algo dentro dela dizia que esse encontro poderia ser o começo de algo muito maior do que ela imaginava. Eu adoraria, ela respondeu, seu coração batendo forte em seu peito. Ele sorriu e, com um brilho nos olhos, se despediu rapidamente, dizendo que ligaria para combinar o lugar e o horário. Vitória assistiu enquanto ele se afastava e, por um momento, o mundo ao seu redor parecia desacelerar. Ela tinha acabado de viver o reencontro mais inesperado e surpreendente de sua vida. A noite do jantar chegou mais rápido do que Vitória imaginava. Depois da conversa no escritório, seu coração estava disparado, mas ela tentou se concentrar em sua rotina. No entanto, o pensamento sobre o convite do homem misterioso a acompanhava constantemente. Ela sabia que aquele encontro seria importante. Algo dentro dela dizia que seria o momento de finalmente entender o que estava acontecendo entre os dois, aquele laço inexplicável que surgira na noite do baile. Vitória se preparou com cuidado. Escolheu um vestido simples, mas elegante, que realçava suas curvas sem parecer exagerado. O cabelo estava preso de forma delicada, e ela optou por uma maquiagem suave. Ela não sabia exatamente o que esperar, mas queria estar bonita, pronta para esse encontro, sem parecer nervosa demais. Quando olhou para o relógio, percebeu que estava quase na hora, e uma onda de ansiedade tomou conta dela. Chegando ao restaurante, um elegante bistrô no centro da cidade, ela foi recebida por um maitre que a conduziu até uma mesa reservada no canto, sob uma iluminação suave. O ambiente era acolhedor, com velas nas mesas e uma música suave ao fundo. Tudo parecia perfeito, exceto pela ansiedade que ainda dominava a Vitória. Ela se sentou e, com o olhar atento, começou a observar os arredores. O cheiro do jantar parecia delicioso, e a atmosfera calma ajudava a suavizar a tensão que ela sentia. Ela não sabia o que esperar, mas sabia que estava prestes a viver algo que mudaria sua vida. Quando o relógio finalmente marcou o horário combinado, ela ouviu passos. Em seguida, viu ele aparecer. O homem, agora de terno escuro e com uma elegância que parecia incomparável, entrou no restaurante e, ao vê-la, sorriu de forma desconcertante. Ele estava tão à vontade quanto no baile, mas havia algo diferente em sua postura, como se o tempo tivesse ajudado a quebrar todas as barreiras entre eles. Vitória ficou hipnotizada por sua presença. Mas o que a surpreendeu ainda mais foi o que ele fez em seguida. Ele tirou um objeto do bolso de seu terno e, com um sorriso travesso, colocou sobre a mesa, à frente de Vitória, sua máscara. A máscara que ele usava no baile, com seus desenhos intrincados e a cor escura que ocultava boa parte de seu rosto. Eu pensei que não seria um reencontro adequado sem ela, ele disse, rindo suavemente. Vitória não pôde deixar de sorrir também. Aquele gesto leve, quase como uma brincadeira, fez com que a tensão se dissipasse, e ela sentiu uma onda de alívio. Ele estava levando tudo aquilo na esportiva, como se estivesse brincando com o destino, com o acaso, como se não fosse nada mais do que um simples jogo. E, por algum motivo, aquilo a encantou ainda mais. Você ainda está com a máscara depois de tudo isso? Ela brincou de volta, com um sorriso cheio de charme. Bem, é um símbolo de como a vida pode ser misteriosa, ele respondeu, com um olhar significativo. Às vezes, a gente precisa de um pouco de mistério para manter as coisas interessantes. Vitória riu, sentindo-se mais à vontade a cada segundo. Ele estava ali, ao seu lado, como se nunca tivesse saído de sua vida. E, com aquele gesto, o ambiente descontraído tornou o jantar mais leve, mais íntimo. Enquanto o jantar seguia, eles conversaram sobre tudo e sobre nada. Falavam sobre suas vidas, suas experiências e, ao mesmo tempo, guardavam segredos, pequenas verdades que ainda estavam sendo descobertas. Ele não revelou muito sobre si mesmo, mas também não fez questão de esconder o que pensava. A conexão entre eles parecia ser natural, como se o tempo não tivesse realmente separado seus corações. Eles riram, compartilharam histórias engraçadas e falaram sobre suas rotinas.
A conversa fluía de forma tão natural que Vitória se esqueceu de todas as suas preocupações. Durante aqueles momentos, parecia que o mundo lá fora não existia, que só eles dois importavam. A cada risada, a cada palavra trocada, o que antes parecia ser um simples encontro agora se tornava algo muito maior. Era como se todo o universo tivesse conspirado para que aquele momento acontecesse, para que, depois de 3 semanas de incerteza, eles finalmente se encontrassem novamente. Por um instante, Vitória se perdeu no olhar dele, aquele olhar profundo e sincero que a fazia sentir como se nada mais importasse, como se ela estivesse no lugar certo, com a pessoa certa. O silêncio entre eles naquele momento não foi desconfortável. Pelo contrário, foi um silêncio cheio de compreensão, cheio de promessas silenciosas, algo que só os dois poderiam entender. Você tem noção de como o destino pode ser engraçado? Ele perguntou, quase como uma reflexão. Eu diria que ele é imprevisível, respondeu Vitória, com um sorriso suave, sentindo seu coração bater mais forte. Mas, no fundo, eu acho que ele tem seus próprios planos. Eles ficaram ali, imersos na conversa, nos olhares e no carinho implícito que passava entre eles. O jantar foi uma sucessão de momentos belos, e o mais especial deles foi perceberem que, após aquele tempo todo, a conexão que sentiram no baile não havia desaparecido. Ela havia só se fortalecido, amadurecido. Ao final do jantar, ele a acompanhou até a porta do restaurante e, antes de se despedirem, ele tomou sua mão com delicadeza. Eu sabia que esse encontro aconteceria. Só não sabia quando, ele disse, com uma expressão de satisfação e leveza no rosto. Eu também senti isso, Vitória respondeu, quase sem palavras, com a respiração acelerada. Ele sorriu e, com um último olhar cheio de significado, ela sentiu que, apesar dos obstáculos que ainda poderiam surgir, algo profundo havia começado ali. Algo que parecia estar escrito nas estrelas. A conexão deles era inegável. Eu espero que este seja apenas o começo, ele disse, dando um passo atrás, com um sorriso travesso, como se quisesse deixar claro que essa história estava apenas começando. E, com isso, eles se despediram, mas não com a sensação de fim. Era apenas o começo de uma nova fase. 3 meses se passaram desde aquele jantar memorável. Desde então, Vitória e Lucas, como ela finalmente soubera seu nome, não se separaram mais. O relacionamento deles floresceu de maneira inesperada, mas também natural, como se o destino os tivesse preparado um para o outro desde o começo, mesmo antes daquelas horas de conversa no baile de máscaras. O mistério, a atração, o vínculo invisível, tudo isso foi se tornando mais claro com o tempo. Após o jantar, o contato entre os dois se intensificou. As conversas não eram mais apenas sobre o que faziam durante o dia ou sobre as dificuldades do trabalho. Agora, havia risos sinceros, momentos de vulnerabilidade e a sensação de que estavam realmente se conhecendo. Eles começaram a explorar a cidade juntos, a visitar novos restaurantes, a assistir a filmes e, até mesmo, a passar tardes preguiçosas nos parques da cidade, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Vitória, que nunca acreditou muito em contos de fadas, começou a perceber que, com Lucas, algo de mágico acontecia. Eles se completavam de uma maneira que ela nunca imaginou ser possível. Ele a apoiava em seus desafios profissionais e acadêmicos. E ela, por sua vez, trouxe à vida dele uma calma e uma alegria que ele sabia que havia perdido ao longo dos anos, perdidos em um mundo de negócios e pressões. Ela terminou sua faculdade com distinção e recebeu uma promoção no trabalho, agora liderando sua própria equipe. Lucas, que sempre foi discreto sobre sua fortuna, revelou que era, de fato, o investidor por trás de várias empresas de sucesso, o que o tornava uma das pessoas mais influentes no ramo dos negócios. Ele nunca quis que isso fosse um fator em sua relação com Vitória, mas sim sua personalidade, seus valores e o carinho sincero que sentiam um pelo outro. Em um fim de semana, 3 meses após o jantar, Lucas levou Vitória a um local especial, um pequeno chalé à beira de um lago, rodeado por montanhas. Era um refúgio longe da agitação da cidade, onde poderiam passar tempo de qualidade juntos. Depois de um dia de caminhada pela natureza e uma noite à luz de velas, Lucas a levou até a beira do lago.
Eu sei que as coisas entre nós aconteceram rápido, mas não posso negar o que sinto. Vitória. Você entrou na minha vida de uma maneira que ninguém mais fez. Eu me sinto completo ao seu lado. Quero que você saiba que você é a pessoa com quem quero passar o resto da minha vida. Vitória, com os olhos marejados, olhou para ele. Não precisavam de palavras elaboradas ou grandes promessas. Eles já sabiam, em seus corações, que estavam no caminho certo. Eu também sinto isso, Lucas, ela respondeu, sorrindo com sinceridade. Eu sempre acreditei que o amor verdadeiro era algo distante, algo para os outros, mas você me mostrou que ele pode ser real. Eu me sinto grata por ter encontrado você, por termos nos encontrado. Ele sorriu e, com um gesto suave, pegou suas mãos. Ele a olhou profundamente nos olhos, como se ali estivesse o mundo inteiro. Eu sei que o destino nos uniu de uma maneira única. E agora, eu sei que esse é só o começo de algo ainda maior para nós. A noite caiu lentamente, e, enquanto as estrelas iluminavam o céu acima deles, Lucas se ajoelhou suavemente. Com um sorriso apaixonado, pediu: Vitória, você aceita ser minha para sempre? Quer casar comigo? O coração de Vitória quase parou. Ela nunca imaginou que depois de tantas dúvidas, inseguranças e mistérios, ela estaria vivendo um momento como aquele. Aquelas palavras, simples e diretas, tinham um peso imenso, e ela sabia, sem sombra de dúvida, que o amor deles era forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa que o futuro reservasse. Com lágrimas nos olhos e um sorriso radiante, ela respondeu: Sim, Lucas. Sim, eu aceito. E, naquele momento, enquanto o lago refletia a luz das estrelas e o som suave da natureza os envolvia, Lucas e Vitória selaram um compromisso que, para ambos, parecia ter sido escrito nas estrelas desde o primeiro encontro no baile de máscaras. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. O lugar escolhido foi uma pequena capela no campo, cercada por flores e árvores, com uma vista deslumbrante das montanhas ao fundo. O clima estava perfeito, e o dia foi especial para todos que estavam presentes. Os avós de Vitória estavam lá, prestigiando a neta que sempre se orgulharam. Seus olhos brilhavam de felicidade, vendo-a tão radiante e realizada. Para eles, ela sempre foi um exemplo de coragem, dedicação e força. Ver Vitória ali, naquele momento, com Lucas, o homem que a fazia tão feliz, foi uma das maiores alegrias de suas vidas. A cerimônia foi tocante. Lucas, com um sorriso suave, olhou para Vitória com tanto amor e admiração que parecia que o tempo havia parado. Quando ele colocou o anel em seu dedo, todos os olhares estavam fixos neles, acompanhando o momento com uma emoção contagiante. Os avós de Vitória estavam ao seu lado, de mãos dadas, com lágrimas de orgulho nos olhos. Eu sempre soube que você seria alguém especial, minha neta, disse a avó de Vitória, abraçando-a com carinho antes da cerimônia. Eu e seu avô sempre acreditamos que o melhor estava por vir para você. No final da cerimônia, depois da troca de votos e beijos, Lucas e Vitória se afastaram um pouco da multidão para observar o horizonte. Eles estavam em seu próprio mundo, com os corações transbordando de felicidade. Eu não poderia ter pedido por um final mais perfeito, Vitória sussurrou para Lucas, com os olhos brilhando de felicidade. Você é a minha resposta para todas as dúvidas que eu tinha sobre o amor. Eu também senti isso, Vitória, Lucas respondeu, segurando sua mão. E agora, o nosso futuro começa. Juntos, para sempre. E assim, com o apoio e o carinho da família, com os avós ali para testemunhar o amor deles, Lucas e Vitória começaram uma nova vida, um caminho cheio de possibilidades, confiança e, acima de tudo, muito amor.